Olá a todos, vamos para mais um vídeo, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma análise de Bootkin, né? Uma análise política, com os especialistas, os grandes nomes, os pseudo-filósofos, pseudo-intelectuais, pseudo-artistas, todos eles falam um monte de bobagens sobre questões políticas, sociais e tal. Então eu resolvi entrar na dança também. Não leve muito em consideração o que eu vou falar, porque é apenas uma análise de botequim, né? Aquele que os colegas se encontram ali, tomam uma cerveja, comem uma porção de batatinha e começa a falar um monte de bobagens sobre política. Então eu vou deixar a minha contribuição para estas possíveis bobagens. Ou não, né? De repente eu posso acertar algumas coisas através de uma sequência lógica e evidências, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar da eleição, que vai ser amanhã, né, dia 30 de outubro de 2022, entre Lula e Bolsonaro, né? Então vamos ver como que seria o possível vitória de um e de outro, né? Bom, vamos começar com o Lula, né? Se o Lula vencer, primeiro que assim, não tiraram o Lula da cadeia, anularam os processos dele por causa do número do CPF, eles alegaram que o número do CPF, não, do CEP, estava errado. Não fizeram isso à toa, né? Porque ele não foi descondenado, né? As provas existem, tá lá, ele foi condenado em 3 instâncias, acho que por 9 juízes. Tudo, as provas não tem como se correr das provas, né? Elas estavam lá, várias delações dos donos das empresas confessaram, né, que tinha os esquemas de dinheiro, mas isso aí também é outro caso. Mas vamos ver. Se o Lula vencer a eleição, como é que vai ser? Bom, ele vem dando declarações de como será o possível governo dele, né? Então, uma das primeiras coisas que eu acho que o Lula, o PT, a esquerda vai bater na tecla é a questão da censura e da perseguição a pessoas que pensam diferente da cosmovisão de mundo socialista, progressista, comunista ou neocomunista, como estão querendo dizer por aí, né? Então, assim, eles chamam, o pessoal da esquerda chama a censura e a perseguição de controle social da mídia, né? Que é um eufemismo, né? Um nome bonito que eles utilizam por uma coisa antidemocrática, né? Aliás, eles utilizam a palavra democracia também de uma forma, eles mudam o sentido, né? Para muitos partidos de esquerda, democracia, uma ditadura socialista para eles é considerado democracia, né? Tipo Cuba, Venezuela, a própria União Soviética. Tá? Então, enfim, se o Lula vencer, eu acho que eles vão bater firme nessa tecla de controle das informações, censura da mídia e perseguição aqueles que transmitem algum tipo de informação que não favoreça o partido, né? E que não favoreça a mentalidade esquerdista revolucionária. Né? E acho que algumas pessoas devem ser perseguidas, né? No caso, por exemplo, o próprio Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Dallagnol, né? Esses três aí eu acho que vão querer montar uma estratégia retórica, né? De argumentação e ficar repetindo essa argumentação, talvez nos veículos de comunicação e tal, e tentar de alguma forma incriminar essas pessoas e prendê-las, né? Tirar elas do esquema da política, né? Não sei se vão conseguir prender, mas pelo menos tentar tirar eles da possibilidade de ser candidatos a alguma coisa, ou calar mesmo, como fizeram com o Trump nos Estados Unidos, né? As redes sociais se reuniram e decidiram censurar o Trump. Então, a primeira coisa que se o Lula vencer vai ser a censura, né? O segundo, que ele já deixou bem claro, que ele vai acabar com o teto de gastos e acabar com a mini reforma trabalhista feita pelo Michel Temer. Se isso acontecer, se ele acabar com o teto de gastos, significa que o governo ele pode gastar mais do que tem. É tipo assim, vamos supor, você ganha R$ 2.000 por mês e você gasta 3.000, né? Então isso cria uma bolha na economia e uma hora ela explode, né?
E aí começa a vir inflação, escassez de produtos, o país começa a ir à falência, né? Como acontece na Argentina. A Argentina está indo à falência, né? Então, se ele acabar com o teto de gastos, vai ser meio complicado, né? Inibe até o investimentos estrangeiros no Brasil, inibe o próprio investimento do grande empresário que já mora aqui no Brasil. Isso é muito ruim, né? E a questão também falei o teto de gastos, a mini reforma trabalhista, ele diz que vai acabar também. Eles usam uma argumentação assim para enganar os desavisados, né? Que assim, temos que acabar com a mini reforma trabalhista do Temer, porque ela é contra os pobres, né? Isso é mentira, né? Isso é coisa de político, né? Essa mini reforma, ela é responsável pela criação de no mínimo 1 milhão, 2 milhões de empregos. Isso aí não sou eu que estou falando. Isso aí conforme você vai vendo as reportagens, os próprios jornalistas falando sobre, economistas falando sobre essa mini reforma, ela é responsável por, no mínimo, 1 milhão de empregos. Se ele acabar com isso, é evidente que vai aumentar o nível de desemprego. Mas como a esquerda ela não vive de resultados, ela vive de conversa, de argumentações, quando começar a aumentar o desemprego, ela vai falar que isso é culpa é um colapso do capitalismo, é culpa do capitalismo e dos ricos, né? Eles sempre colocam a culpa nos outros. Eles mesmos criam o problema e colocam a culpa nos outros, né? Eles falam que é uma crise do capitalismo, ou é os Estados Unidos, ou é a União Europeia e tal. Isso fica sendo repetido na televisão toda hora por jornalistas também. Tem muito jornalista militante, né, do PT. E aí para ver se a galera compra esta ideia. Outra situação também que deve acontecer no governo do Lula é a facilitação da ação do MST, né? O MST, Movimento Sem Terra, que eles têm como ação mecanismos de invasão, roubo de propriedade privada e terrorismo, né? Então eles chegam num lugar, uma propriedade sua, né? De repente você comprou um terreno, uma mini fazenda e no momento que você está sem dinheiro para investir nela, plantar alguma coisa ou criar um gado, mas você tem lá seu terreno, você paga imposto, paga tudo certinho e tal. Aí vem uma galera do MST, né? Acobertado por partidos políticos, né? Ele vai lá, invade a sua propriedade e toma, né? Aí eles chamam, a esquerda chama isso de movimento social, né? A esquerda sempre eles trocam o nome, né? O nome não, eles trocam o sentido do nome, né? A definição das palavras, né? Então você pode ver, invasão, roubo e ações terroristas, eles chamam de movimento social, né? Tipo, para te enganar, eufemismo. Então isso aí eu acho que deve voltar em extrema potência, porque o próprio Lula disse que vai, né? Vai voltar. Agora, em relação à economia, não sei, né? Se o Lula começar a entrar um pensamento de economia mais à esquerda, aí nós vamos para o caminho da Argentina, né? Que aí eles vão entrar com controle de preços, intervencionismo, expansão de crédito, taxa de juros elevadas, que mais? Inflação, né? Porque você começa a emitir muito dinheiro, né? Da Casa da Moeda ali do Banco Central, o dinheiro ele desvaloriza, aí aumenta a inflação. Isso também gera um desequilíbrio e uma insegurança econômica no Brasil, que não atrai capital estrangeiro, né? Não atrai investimentos. As pessoas vão querer tirar o dinheiro do Brasil e investir em outro país, né? E isso aí acaba virando uma bola de neve, que gera desemprego, gera desestímulo para empreender, gera uma série de problemas. Agora, se ele for para um caminho mais liberal, que foi o que a equipe do Bolsonaro fez, eu acho que a economia do Brasil vai melhorar muito, né? Mesmo porque a Europa passa por uma crise, né? Embora a guerra seja a Rússia e a Ucrânia, todos os países ali da Europa acabam sendo envolvidos
porque eles dependem da energia que vem da Rússia, né? E a Rússia acaba controlando parte da Europa com essa situação aí. Então, para o Brasil, pode ser muito bom, né, caso o Lula queira fazer algo mais, teoricamente, vamos colocar aspas, né, teoricamente mais à direita na economia. Né? Agora, se ele for para o lado mais à esquerda, tipo Venezuela, Cuba, Nicarágua, aí as coisas devem piorar. Né? E aí muitos falam assim, pô, mas se ele é mais à esquerda, por que ele ia fazer uma economia mais à direita? Eu falei, pô, a China é um país comunista, uma ditadura comunista, e ela percebeu que a única economia que funciona é a capitalista, né? Se não tiver capitalismo, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, as pessoas passam fome, né? Então eles precisam entrar no mercado, ser competitivo, né? Então a China é um país comunista, tudo é comunista lá, menos a economia. A economia é capitalista. Porque o Partido Comunista Chinês, eles não são burros, né? Chegou um momento que eles falaram, ou a gente trabalha dentro de um capitalismo econômico, ou nós vamos ficar igual a União Soviética, né? Vai chegar uma hora que vai falir, vai ruir tudo, né? E adeus, sonho da ditadura socialista, né? Aí acaba. Agora, se o Bolsonaro vencer? Se o Bolsonaro vencer, para ele, especialmente para o governo dele, vai ser muito bom porque parece que ele tem, teoricamente, ele tem maioria no Congresso, né? Ou seja, na Câmara dos Deputados e na Câmara do Senado. Então, os projetos que o governo vai colocar na mesa, provavelmente tem maior probabilidade de ser aprovados, né? No governo, esse último governo do Bolsonaro aí, houve muito boicote dos projetos que ele queria implantar, né? Principalmente os bons projetos, as boas leis, as boas intenções. Porque como é que pensa a oposição? A oposição pensa assim, pô, se esse governo aprovar bons projetos, gerar emprego, melhorar a economia, melhorar a saúde, melhorar a educação, infraestrutura, transporte, tudo, eles vão ser reeleitos. Então a oposição precisa atrapalhar, precisa vetar e boicotar os bons projetos, né? Aí muitos pensam assim, pô, mas e o povo? O povo é o que vale do povo, infelizmente, aí parece, né? Para os políticos, isso são só os votos, né? Então eles têm que criar estratégia de convencimento, através de palavras só, né? Não de fatos, para ganhar votos, né? Agora, as ações políticas mesmo, tem esse jogo aí, meu. Não posso deixar meu adversário fazer coisas boas. Se ele fizer coisas boas, ele se reelege, né? Então, essa briga de poder. Mas para o Bolsonaro, se ele for reeleito, vai ser muito bom. Né? A economia, se o Bolsonaro vencer, também vai ser muito bom para a economia. Provavelmente vai ter a geração de empregos vai aumentar. O Paulo Guedes realmente ele sabe o que está fazendo, né? Realmente a economia melhorou. Parece que a gente está na menor taxa de desemprego da história do Brasil. Meu. E isso é bom. A economia está começando a crescer. O Brasil já começou a ter deflação. Né? E isso fruto da equipe econômica do Paulo Guedes. Né? Não é nem o Bolsonaro. Né? O próprio Bolsonaro fala que não entende muito de economia. Mas é o mérito do Paulo Guedes. Outra coisa em relação ao governo Bolsonaro, ele com certeza vai bater na tecla da liberdade de expressão, né? Isso ele vai bater na tecla. As pessoas têm que ter liberdade de expressão, essa coisa da perseguição e da censura. Ele não é a favor, isso ele deixou bem claro. Né? Então ele vai querer combater de frente a esse tipo de situação. Nisso ele está completamente correto. Né? As pessoas precisam sim ter liberdade de expressão. Né? A gente sabe que o STF, né, os juízes lá, os ministros do STF, eles agem de forma tirânica, né, inconstitucional. Então, manda prender, manda perseguir. Às vezes sai uma reportagem numa revista eletrônica, através dessa reportagem eles já mandam busca e apreensão na casa não sei de quem e tal, não sei o quê. Enquanto para o outro lado, para o lado mais à esquerda, não tem nenhum tipo de perseguição, não tem nenhum tipo de censura, eles agem da forma que quiserem, chamam,
quiser xingar o Bolsonaro, xinga. Quem quiser ameaçar o Bolsonaro, ameaça. E o STF não toma nenhuma providência. Mas qualquer coisa que possa manchar a imagem PT ou outros partidos à esquerda, o STF está pegando pesado. Outra coisa que vai ser bom, caso o Bolsonaro seja eleito, é que ele vai poder indicar mais 2 ministros do STF. Isso é bom, porque melhora a democracia e equilibra a democracia. A gente sabe que no STF tem muito militante ideológico, né? E juiz não deveria ser militante ideológico, porque o que tem que reinar na justiça é a imparcialidade. Eu sei que a imparcialidade total em 100%, quase que uma utopia, né? Mas pelo menos ele tem que tentar, né? Mas se você é um militante, você não consegue ser imparcial, porque sua visão de mundo ela é deturpada, né? Então é por isso que eles às vezes começam a criar leis que nunca existiram, não leis, né, mas sentenças, decisões que não condiz com a realidade das leis, né? É algo que vem deles. E o Bolsonaro com certeza vai bater muito nisso aí, de respeito às regras da Constituição. Agora, a gente sabe que o pessoal do STF, boa parte lá, não quer Bolsonaro, né? Então, se Bolsonaro foi eleito, eu acho que o STF ainda continua com essas perseguições e essas intervenções para atrapalhar o governo, não é? Outra coisa interessante no governo Bolsonaro, que ele já falou algumas vezes, que ele quer, por ter maioria agora na Câmara, né, no Senado, no Congresso como um todo, ele pretende ampliar a questão das escolas militares por todo o Brasil. Isso eu acho extremamente democrático e importante, né? Deveria existir vários tipos de escola, não uma escola única. Deveria existir escola, sei lá, católica, protestante, de meio período, período integral, escola militar, escola não sei o quê, todo, homeschooling, né? Tem que existir vários tipos de escola e quem decide qual modelo você vai estudar é a família com seus filhos. Isso sim é democratizar a educação. E ele deixou bem claro que pretende bater nessa tecla da democratização da educação. Então, escola cívico-militar e homeschooling entra na pauta aí do governo Bolsonaro, que é uma pauta de liberdade, né? Uma pauta de liberdade. Agora, as pautas de costumes, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um conservador. Então, enquanto o Lula e o PT, o pessoal da esquerda, eles querem realizar projetos para, por exemplo, facilitação de venda, compra e consumo de drogas, que eles querem descriminalizar alguns roubos, né, alguns assaltos, assim, facilitar o roubo. Parece brincadeira, né, mas tem projeto, principalmente do pessoal do PSOL, né, para legalizar alguns roubos, né, roubo até tipo tantos reais não é considerado, o celular também não vai ser considerado roubo, não vai acontecer nada com quem roubar, bicicleta também. O próprio Lula já falou várias vezes que não acha errado o cara ser preso porque roubou um celular, né? Aí você no outro dia via na televisão lá, por causa de um celular, o cara roubou o celular e ainda matou a pessoa, né? É complicado. Então, com o Bolsonaro, isso não vai ter. Esse negócio de legalizar, facilitar o consumo de drogas, venda, legalização, não. Não é? Esse negócio de liberar alguns furtos, roubos, isso aí também não vai ter no governo Bolsonaro, esquece. Né? Do outro lado, se o Lula ganhar, provavelmente vão entrar em discussão sobre esse tipo de situação. Né? O PT também tem uma pauta de desencarceramento, né? Que é tipo liberar os presos antes de cumprir suas penas. Provavelmente o Bolsonaro não vai entrar nesta linha, né? Em relação à questão religiosa, uma parte mais radical da esquerda, né, da militância esquerdista, eles são muito antirreligiosos, né? E se o PT vencer, creio eu que essa coisa de invasão a igrejas, ataque à religião,
isso deve ser potencializado, né? Recentemente, um vereador do PT, né, invadiu uma igreja lá em Curitiba, né, feito uma espécie de ataque terrorista, né, invadiu uma igreja durante o culto, cheio de velhinhas lá, amedrontando pessoas, gritando e tal. Ele perdeu o cargo, esse vereador, mas parece que o STF, por ser ideológico, claro, para ajudar o invasor lá de igreja, parece que emitiu algum parecer lá para esse vereador ter o seu cargo de volta. Né? Você fala, isso é um absurdo, né, meu? O cara comete um crime, depois é punido, perde o cargo, faz tudo diante da lei e vem alguém comprometido com ideologia, vai lá e anula tudo e devolve o cargo para o cara. Isso é complicado. Agora, em relação às invasões do MST, para o governo Bolsonaro, isso não vai ter brecha, porque é evidente que ele não vai aceitar essa coisa. Porque para o Bolsonaro, a propriedade privada, a família, né, é extremamente importante, é sagrado. É sagrado. Então, nada que possa destruir a família, nada que possa destruir o seu direito de ter sua propriedade privada, será apoiado pelo candidato Bolsonaro. É claro que se ele ganhar, meu, vai ser uma histeria absurda, né? Porque a Globo está 4 anos fazendo campanha contra ele, a Globo não quer ele, uma boa parte dos partidos políticos não quer ele, o pessoal, os grandes bancões aí, parece também que não tá com ele, né? Então, se ele vencer, vai ser uma histeria absurda, né? Vai ser uma histeria absurda. E para fechar, esqueci de falar do lado do PT e do Lula, né? Que eles têm um sonho antigo, a esquerda, o Lula, o PT, um sonho antigo de criar uma tal de Guarda Nacional, né? O que seria essa Guarda Nacional? Seria uma polícia ideológica, né? Tipo a polícia do pensamento do livro 1984 do George Orwell. Eles querem criar o Ministério da Verdade, também está no livro de 1984 de George Orwell. Então eles vão criar uma comitiva para dizer o que é mentira, o que é verdade. É evidente que verdade vai ser aquilo que favorece o partido, mentira vai ser aquilo que não favorece o partido, assim como é no livro mesmo do 1984. Leiam esse livro que é bem legal. Parece que o cara acertou. É um livro de ficção, mas parece que ele acertou muita coisa que acontece hoje. Então, voltando da Guarda Nacional, o que é a Guarda Nacional? É uma polícia ideológica. Uma polícia ideológica, ela vai ter problemas de cumprir aquilo que está na lei. Porque a pessoa comprometida com ideologia, ela perde a conexão de entender o mundo real e respeitar regras dentro da Constituição. O que vale é a sua cosmovisão ideológica, né? E isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Vale lembrar que no ano, acho que 2015, 2016, sei lá, que estava tendo aquelas passeatas fora a Dilma, tem a história de que a Dilma tentou decretar estado de sítio no Brasil e comunicou o general Vilas Boas na época. E o general Vilas Boas falou assim, não tem como, isso é uma ação antidemocrática, as pessoas têm o direito de fazer suas reivindicações, suas manifestações e suas passeatas. Né? E ela queria decretar estado de sítio para deixar todo mundo em casa, tirar direito das pessoas e coibir as manifestações contra ela, né? Ou seja, um estado ditatorial. Agora imagine se o PT tivesse uma guarda nacional. Eles teriam feito isso. E a ideia não é uma guarda nacional com 300 policiais, é uma guarda nacional no Brasil inteiro, algo extremamente gigante, controlado pelo partido, comprometido com a mesma ideologia. Pô, é evidente que isso é assustador. Agora, não sei se eles vão conseguir colocar em prática essa guarda, se vai ser aprovado pelo Congresso. Eu acho que não será aprovado. Mas vai entrar na pauta do PT e do Congresso, caso o Lula vença. Beleza? Então essa aqui foi minha análise de Botequim. Né? Não leve em consideração tudo que eu falei, que é só baseado em algumas evidências que eu vejo na televisão, na internet, na rádio e tal.
né? Só queria gravar mesmo para saber, para daqui uns 2, 3 anos eu mesmo assistir este vídeo e ver aquilo que eu falei meio que acertadamente e aquilo que eu errei e tal. Vamos fazer um comparativo eu comigo mesmo, né? Beleza? Boa eleição para vocês. Evitem ficar brigando por causa de política. Não discuta política com um militante radical, porque ele é totalmente emotivo, né? Cheio de gatilhos emocionais. Qualquer coisa que você falar, ele vai se explodir. Aí já quer xingar, quer não sei o quê. Então, não vale a pena. Beleza?